Boa tarde, turma. Professor Alan Araújo aqui falando. Hoje nós conversaremos um pouquinho sobre os problemas da urbanização. E aí é visto já que os problemas da urbanização geralmente estão atrelados à ausência ou à deficiência do planejamento urbano. E é justamente por isso nós precisamos falar sobre qual a importância de um plano diretor e qual a importância do planejamento urbano para as cidades, tanto as cidades ligadas a uma economia mais industrial, quanto as cidades que estão surgindo nos últimos anos. Então é muito importante para a gente compreender que essas cidades precisam ser planejadas para a realidade na qual ela está inserida. Da importância do plano diretor ser um plano com finalidade específica. E o que acontece muitas vezes é que o plano diretor acaba sendo um Ctrl-C, Ctrl-V de outras cidades. E tu acaba criando planos de direcionamento urbano para cidades que não apresentam características físicas ou econômicas adequadas. Então vamos começar com alguns problemas urbanos que são os mais comuns e são os mais cobrados em prova de vestibular. Para começo de conversa, pessoal, os problemas urbanos que abordaremos aqui são problemas que são corriqueiros de cidades grandes e médias e também que são mais comuns de serem cobrados em provas de vestibular. Para começar a nossa aula, nós falaremos um pouquinho sobre mobilidade urbana. Então, qual é o sentido da mobilidade urbana? Qual é a ideia dos problemas ligados à mobilidade urbana? Nós temos que compreender a importância do deslocamento entre grandes cidades. O problema da mobilidade urbana se agrava ainda mais quando nós falamos em cidades conurbadas. Cidades onde interação, regiões metropolitanas ou áreas conurbadas, onde é muito comum o deslocamento de grandes massas de uma cidade para outra. Então, qual é o problema? Aliado à necessidade de um movimento pendular, de um movimento migratório chamado de movimento pendular, que faz com que pessoas se desloquem horas e horas da sua residência até o seu trabalho, nós temos um problema muito grave, que seria o problema da deficiência do sistema de transporte público. Então, o que acontece? A mobilidade urbana é um problema gerado pela deficiência no transporte público e pela deficiência na circulação de pessoas, pelos problemas gerados na circulação de pessoas. Então preste atenção, a mobilidade urbana ela não é apenas um problema, mas sim ela é a consequência de um problema ainda maior, certo? Quando nós falamos em engarrafamentos, quando nós falamos em congestionamentos, nós vamos falar de uma quantidade muito grande de veículos para uma cidade com uma malha rodoviária muito pequena. E o que acontece? Imagina que tu mora em uma cidade grande e você precisa se deslocar diariamente, mas o seu ônibus todos os dias está lotado. Pelo fato do seu ônibus todos os dias estar lotado, você tem uma brilhante ideia. Fala, não vou mais andar de ônibus, vou andar de carro. Vou comprar um carro para que eu possa ir para o trabalho e voltar todos os dias. O problema é que teu vizinho também pensa a mesma coisa. O cara que mora do outro lado do teu bairro também pensa a mesma coisa. O que acontece é que todas as pessoas começam a ter a ideia de sair do problema do transporte público de má qualidade para utilizar o transporte público, o transporte privado, ou seja, o seu carro próprio. O problema disso, pessoal, o problema que nós visualizamos nisso é o seguinte, que a partir do momento que a malha, que a frota de automóveis começa a aumentar muito, a malha urbana começa a ser sobrecarregada. E aí o mínimo problema, o menor dos problemas diante de uma via de circulação urbana de grandes cidades, acaba gerando um grande problema de engarrafamento. Então o que acontece? Quando nós falamos na ideia da dos engarrafamentos e da mobilidade urbana, nós falamos de um problema que está atrelado tanto à má qualidade ofertada pelo transporte público, quanto à necessidade de algumas cidades se organizarem diante do aumento da frota de automóveis. É muito interessante falar sobre algumas cidades, como São Paulo, que adotam uma prática chamada de rodízio de automóveis, ou seja, determinadas placas saem em determinados dias da semana. Isso é para diminuir a quantidade de carros nas ruas e diminuir a quantidade de congestionamento. Outra prática bem interessante também é que ao passo em que eu aumento a quantidade de automóveis, a emissão de gás carbônico, a emissão de CO2, de dióxido de carbono, é muito maior em cidades com grande frota de automóveis. Então preste atenção em quais os problemas que a mobilidade urbana acaba gerando. A poluição,
tanto a poluição da atmosfera quanto a poluição sonora, a dificuldade em deslocamento, a dificuldade de acesso a algumas áreas, tudo isso são problemas gerados pela questão da mobilidade urbana, certo?